Estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Seja bem-vindo, espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ajuda a gente a continuar crescendo aqui no YouTube e não esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Antes de falar sobre a Liga da Grécia, deixa eu dar um pequeno recado para vocês que me acompanham por aqui. Tem muita gente comentando que eu tô sumido do Telegram, e realmente eu tô. Se você não me segue no Telegram, o link tá aqui embaixo. É uma rede social que eu era muito ativo, mas nesse início de ano, como eu tô tratando desses problemas que eu tô tendo na boca, e são sérios, né? Minha boca tá parecendo uma cerca de boi toda amarrada, minha voz tá diferente. Vocês que me acompanham há mais tempo aqui estão vendo que eu tô com a voz mais travada, a língua toda hora agarra aqui dentro, e eu tô fazendo um número muito menor de jogos nesse início de ano por conta disso, entendeu? Então eu tenho entrado menos no Telegram, obviamente, porque eu não tô conseguindo ser tão ativo assim nos jogos, principalmente por conta da medicação e, obviamente, também dos tratamentos que eu tô fazendo. Então eu não morri, então eu não parei com o Telegram, vou continuar por lá e espero assim que possível, depois que tudo tiver tudo certo, voltar a trabalhar por lá e compartilhar com vocês o meu dia a dia de trabalho. Beleza? Só para dar esse feedback para vocês e muito obrigado pela preocupação. 1h30 na Grécia nós temos o vice-líder AEK contra o Levadiakos. A gente já falou sobre o Levadiakos algumas vezes também, já falou várias vezes aqui sobre o AEK. O AEK chegou a assumir liderança, perdeu a liderança, assumiu de novo, perdeu de novo e vai enfrentar um dos piores times da competição. Dentro de casa, o AEK tem 9 vitórias em 10 jogos, só tomou 3 gols, tem o melhor ataque da competição dentro de casa. E como visitante, o Levadiakos não venceu nenhuma partida. Realmente é uma superioridade muito grande do time do AEK. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 5 vitórias seguidas do AEK contra o Levadiakos. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o AEK saiu na frente em casa em 90% das situações, falhou em marcar em apenas 10% e ficou 70% dos jogos sem sofrer gol. Impressionante. E quando sofreu apenas um gol por partida. O Levadiakos sai na frente em apenas 20% dos jogos, falhou em marcar em 60% das partidas e ficou sem sofrer gol em apenas 30%. Um ataque bem fraco e uma defesa não tão vazada, mas obviamente bem pior do que o time do AEK. Bastante superioridade no primeiro tempo, 60% de vitória do AEK, apenas 10% de derrota, 9 gols marcados, 2 gols sofridos. O Levadiakos vence muito pouco, mas não perde tanto. 30% de derrota, relativamente para um time que está tão baixo na tabela é pouco, marcou 3 gols, tomou 6. No segundo tempo, aumenta a superioridade do AEK, mais vitória, menos derrota, mais gols marcados, menos gols sofridos, e também reduz o desempenho do Levadiakos, nenhuma vitória, 50% de derrota, muito mais gols sofridos. Com essa cotação de hiperfavoritismo, se você é trader e tem metodologia para trabalhar essas odds mais esmagadas, trabalhar em back ao super favorito por aqui vai ser um dos únicos caminhos nesse jogo, né? Não vai ser nem o caminho mais fácil, vai ser um dos únicos caminhos. Se você tem outras metodologias, como talvez uma possível goleada do AEK, ou às vezes até um handicap, pode ser interessante, mas dentro de casa o AEK não tem goleado tanto seus jogos. Teve aqui uma goleada contra o Panetolikos, mas o resto dos jogos chegou a ganhar com 3 gols de diferença, mas não relativamente fazendo goleada. Se você é punter, eu viria para esse jogo muito mais pensando numa vitória no primeiro tempo do AEK, se ele estiver correspondendo, né, ao que a gente espera, do que propriamente buscar uma vitória nos 90 minutos, a não ser que você espere essa odd melhorar, porque com essa odd esmagada eu não vejo valor. O AEK vem numa fase muito boa, ele vem de 8 vitórias seguidas e dentro de casa são 6 vitórias seguidas, tomou gol em apenas um jogo, nesse que eu comentei contra o Panetolikos. Então é um time que vem muito embalado e provavelmente vem para buscar essa liderança novamente, já que o Panathinaikos já teve aqui o seu jogo da 21ª rodada, tá? Então se vencer assumir a liderança, acho que vem muito forte. Em relação a gols, eu tenho um Levadiakos que sofre gol, mas não sofre tantos. 14 gols sofridos fora de casa em 10 rodadas não são tanto. Tanto é que a gente tem aqui o under 3,5 em várias situações das últimas 10 partidas. Mas o AEK compensa, ele tem marcado pelo menos 2 gols nas últimas 5 partidas que disputou dentro de casa. Na verdade, você tem marcado 3 gols, né? Então é um time que vai te entregar gol por aqui, provavelmente também no HT. Então imagina um jogo para pelo menos 2 gols. Mas se você perceber que o AEK fez o primeiro e não parou, às vezes até um 2,5 pode ser interessante. Eu acho que a vitória do AEK por aqui é bem provável. Eu só não exploraria essa vitória nos 90 minutos por conta dessa cotação tão esmagada. Às 15h30 em Israel, nós temos o terceiro colocado, Maccabi Tel Aviv, que perdeu a segunda colocação para o Hapoel Be'er Sheva. Era pedra cantada, já que o Be'er Sheva
conseguiu manter 100% de aproveitamento em relação a vitórias e o Tel Aviv começou a empatar demais. Inclusive, como visitante, o Tel Aviv não tem uma campanha tão boa, muito por conta da quantidade de empates. Vem de 3 empates seguidos fora de casa aqui, 1-1, 2-2 e 0-0, e isso fez com que ele perdesse a segunda colocação e até se distanciasse um pouquinho. Não é um time que vai correr risco de perder a terceira colocação, mas provavelmente para conseguir buscar de novo esse segundo lugar vai ser um pouco mais complicado. Vai enfrentar um adversário chato, tá? O Netanya é o 7º colocado, mas é o 5º dentro de casa, só perdeu 4 partidas e tem uma média de gols sofridos bem baixa. Como visitante, como eu falei, o Tel Aviv tem apenas 4 vitórias em 10 partidas. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que não existe uma superioridade grande do Tel Aviv por aqui, inclusive é um time que sai menos na frente, falha a mesma quantidade de jogos em que deixa de marcar e fica um pouquinho mais de jogos sem sofrer gol, ou seja, tem uma defesa melhor e um ataque levemente superior. No primeiro tempo eu não vejo superioridade do favorito, né? De um time de 1,45 poderia estar bem maior por aqui os números, apenas 30% de vitória, tem um número de derrota baixo, mas é menor do que o Netanya, tem menos gols marcados e o mesmo número de gols sofridos, ou seja, por aqui, se a gente espremer as informações, a gente consegue ver até um Maccabi Netanya melhor do que o Tel Aviv. No segundo tempo, os papéis se invertem. Aí eu tenho o Tel Aviv vencendo mais do que o adversário, mas mantém um número de derrota próximo de 20%, aumenta um pouquinho o número de gols marcados e sofridos, e o Netanya tem uma queda no número de vitórias, começa a sofrer bem mais gols e aumenta também o número de derrota. Então, inicialmente, a gente olha para essa odd do Tel Aviv e esperava, obviamente, um time mais superior em relação aos números. Para o que o Tel Aviv vem apresentando fora de casa, essa odd poderia estar um pouquinho mais alta, talvez 1,60 ou 1,65. Por isso que eu trouxe esse jogo para trabalhar, talvez leia a pior equipe em campo ao Maccabi Netanya. Então, se você é trader assim como eu viria para esse jogo para tentar trabalhar leia a pior equipe em campo nesse Maccabi Netanya em momentos de superioridade do Tel Aviv. Mas eu abriria esse leque para os 90 minutos. Eu não olharia só para o primeiro tempo, porque o primeiro tempo não costuma ser um bom desempenho do Tel Aviv. Então, talvez essas janelas de superioridade não vão aparecer com tanta frequência assim. Se você é punter, apesar de saber da superioridade do Tel Aviv, principalmente financeira, de elenco, eu acho essa odd baixa pelo que vem apresentando fora de casa, e principalmente por ser um time do Netanya que sofre poucos gols. Então, primeiro, não olharia para essa vitória no HT, tá? Acho que é bem arriscado pensar numa vitória do Tel Aviv aqui no primeiro tempo. Pode acontecer, mas acho bem arriscado. Se você quiser trabalhar com essa vitória do Tel Aviv nos 90 minutos, eu esperaria essa odd melhorar um pouco, já que ele não faz um primeiro tempo tão bom e melhora no segundo, talvez pegar essa vitória no segundo tempo, ali no comecinho do segundo tempo ou no final do primeiro, talvez essa odd esteja um pouco melhor, mas assiste um pouco do jogo para ver se está correspondendo ou não. Como o Netanya é um time econômico no número de gols marcados e sofridos, e o Tel Aviv também não tem um super ataque, eu não venho com tanta expectativa para o mercado de gols. Tá? A gente teve o over 1,5 saindo em 8 dos últimos 10 jogos do Tel Aviv, mas o under 3,5 saindo em 8 dos últimos 10 também. O over HT em 8 dos 10 me assusta porque eu tenho um desempenho pior do Tel Aviv no primeiro tempo e um Netanya que sofre poucos gols na primeira etapa. Então, se for olhar para gols aqui, eu olharia para um under 3,5 ao invés de olhar para um over 1,5. A não ser que o Netanya, nesse jogo especificamente, você assiste o começo ali, ele esteja se comportando de maneira completamente desorganizada, aí talvez a gente tenha um espaço para trabalhar gols. Mas por aqui eu prefiro olhar para um under 3,5 do que um over 1,5. E acho que para essa cotação e pelo nível do adversário que a gente tem, apesar de acreditar que o Tel Aviv é superior, eu acho que ele pode se complicar por aqui, já que ele vem empatando com frequência. Mas aí, se você assistir os primeiros minutos e conseguir identificar um Tel Aviv diferente, principalmente agora que ele perdeu a segunda colocação, aí sim, trabalhar com essa vitória do Tel Aviv com uma odd talvez mais alta pode ser bem interessante. Às 16 horas na Grécia, nós temos o quarto colocado Olympiacos, que perdeu a última partida para o possível futuro líder AEK na última semana, contra o Panetolikos, que a gente já comentou dele por aqui, principalmente agora que eu citei o AEK. Como visitante, o Panetolikos não é uma equipe que perde tanto, apenas 3 vitórias e 13 gols sofridos, relativamente um número de gols baixo para um time não tão forte assim. E como mandante, o Olympiacos tem 7 vitórias em 10 jogos, também tem uma defesa muito sólida. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver uma superioridade pelas cores do Olympiacos, mas o Panetolikos também sai na frente com alguma frequência. Então não existe uma discrepância tão grande em relação à iniciativa inicial dos times, mas o time do Olympiacos falha menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol. O primeiro tempo
do Olympiacos para uma odd de 1,20, né, 1,17, não é um primeiro tempo que chama tanta atenção. Não temos tanta vitória assim, apesar de ter pouca derrota, 9 gols marcados e 3 sofridos. O adversário tem 30% de vitória, é um pouquinho menos só do que o super favorito, tem um número de derrota baixo, marca a mesma quantidade de gols, só que sofre um pouco mais. No segundo tempo, eu tenho melhora das duas equipes. Eu tenho um aumento de vitória do Olympiacos, mas eu também tenho um aumento de vitória do adversário, só que eu também tenho um número de derrotas maior. Então, de maneira geral, olhando para essa cotação de 1,20 e os números que nos foi apresentado por aqui, a gente não consegue ver tanta superioridade para uma odd de 1,20. O que faz essa odd do Olympiacos estar 1,20? Primeiro, Olympiacos, né? Só por si só esse nome já diz muito. O maior campeão da Grécia, provavelmente, se eu não estou enganado. O time que vem ganhando quase todos os campeonatos. Fator casa e, obviamente, fator camisa e investimento. Então isso faz com que essa odd esteja cada vez mais esmagada. Se você é trader, assiste um pouco o jogo para ver se o Olympiacos está se comportando como um time super favorito, empurrando o Panetolikos para trás para que você tenha essa tranquilidade para fazer esse back super favorito. E eu, particularmente, acho que é uma boa opção ficar de olho nisso aqui. Acho que o Olympiacos pode tentar buscar essa terceira colocação se vencer. Se você é Panther, eu não gosto dessa odd do Olympiacos tão baixa, mas também não olharia para o mercado de HT. Nas últimas 10 partidas, um time que venceu apenas 4 dos primeiros tempos, eu não acho que é tanto e não acho que te passe tanta confiança, a não ser que você tenha uma odd mais alta sendo apresentada para você, então muito cuidado. Olhar para os 90 minutos com essa odd também baixa não é legal. Eu esperaria essa odd melhorar. Então, se o Olympiacos não começar tão bem, mas for melhorando gradativamente durante o jogo, essa cotação, obviamente, você vai conseguir pegar ela um pouco mais alto. Aí pode ser interessante. Sobre o mercado de gols, a gente tem um under 3,5 em 7 das últimas 10 do Olympiacos e o ambas marcam não em 7 das últimas 10 também, porque é uma equipe que sofre poucos gols. Porém, além do Panetolikos ter concedido em 8 das últimas 10, nos últimos jogos entre eles, a gente teve um ambas marcam de uma maneira bem corriqueira, né? 4 das últimas 5 a gente teve um ambas marcam por aqui. Então é uma situação bem provável de 2 gols, a gente teve a situação para 3 gols, para 4 gols, então é um jogo que tanto pode ficar num 0-0, 1-0 para o Olympiacos, como a gente pode ter um Panetolikos surpreendendo, saindo na frente, talvez até no HT, porque é onde o Panetolikos marca mais gols e perde menos, e onde o Olympiacos não é uma equipe tão forte. Isso obrigaria o Olympiacos a ir para cima, talvez virar o jogo. Por isso, não gosto da vitória do Olympiacos no HT, acho arriscado, mas também não quero olhar para esse jogo como um under, porque eu posso ter um adversário marcando e forçando o Olympiacos a sair para o jogo. Se for trabalhar gols por aqui, por mais que o Olympiacos indique nos últimos jogos que a gente busque um under 3,5, eu, por conta do adversário dos últimos confrontos, olharia para uma situação para 2 gols no mínimo, né? Porque é um confronto que vem tendo pelo menos 3 gols. Mas se você quiser esperar o Olympiacos, que é o favorito, sair na frente para ver se o Panetolikos vai vir para cima e dar espaço, acho que é melhor. Acho que é mais seguro para trabalhar gols por aqui, tentar buscar 2 gols depois do primeiro gol do Olympiacos. Porque se o primeiro gol for do Panetolikos, aí a gente pode ter uma situação do Olympiacos rodeando a área, tendo dificuldade para penetrar e virar o jogo. Sobre a vitória de novo do Olympiacos, espera só de melhorar um pouco se você puder, porque a 1,20 eu acho que é bem esmagado pelo que ele vem apresentando, principalmente na primeira etapa. Mas eu acredito na vitória do Olympiacos por aqui. Às 16h45 na Série A italiana nós temos a Inter de Milão, a segunda colocada da Série A italiana, ainda em perseguição ao Napoli. Vai ser difícil, mas ainda em perseguição ao Napoli contra a Sampdoria, que é hoje uma das piores equipes da competição e é o pior mandante da competição. A Sampdoria não venceu nenhum jogo em casa e marcou apenas 2 gols em 10 partidas. Tem noção? Como visitante, a Inter não é tão boa, deixa bastante a desejar, tem metade de vitórias, né, 50% de aproveitamento, mas é um time que perde bastante também, empata pouco. Então não tem sido tão fácil trabalhar os jogos da Inter fora de casa. Se a gente pegar os últimos jogos, foi vitória contra o Cremonese e contra o Milan. Aqui, se eu não me engano, foi na Supercopa, se eu não estou enganado. Mas a gente teve esse empate com o Monza. Então a Inter não engrenou ainda fora de casa, até por isso tem essa distância toda para o time do Napoli. Mas o adversário compensa demais. A Sampdoria é horrorosa esse ano e caminha a passos largos aí em busca do rebaixamento. Vou ver se ela vai conseguir. Sampdoria, como não venceu nenhuma partida em casa, só marcou 2 gols, não saiu na frente em nenhuma situação. A Inter saiu na frente em 60%. É um time que joga melhor o primeiro tempo do que o segundo, eu já vou mostrar isso para vocês. Falhou pouco em marcar e sofreu gol em todos os jogos. A Sampdoria falhou em marcar em 80% dos jogos
e ficou apenas 10% sem sofrer gol. Superioridade da Inter muito grande no primeiro tempo, apesar de serem números modestos para a equipe da Inter, é uma superioridade grande porque eu tenho 80% de derrota da Sampdoria, nenhum gol marcado e 8 gols sofridos, e a Inter eu tenho 10 gols marcados, 10% de derrota apenas e 40% de vitória. No segundo tempo é onde a Inter vacila muito, né? O número de derrotas começa a aumentar para 50%, a vitória cai, o número de gols marcados é estrondoso, é o dobro do primeiro tempo, e eu tenho uma Sampdoria ali respirando um pouco fora d'água, mas mesmo assim é uma equipe que ainda perde bastante. Então, óbvio, superioridade da Inter por aqui. Se você é trader, eu acho que você pode tanto buscar um layer para a equipe em campo na Sampdoria se a Inter estiver muito bem, ou até mesmo um back Inter, se for muito, muito bem. Depende muito do seu método, do jeito que você trabalha, faz o simples, faz o arroz com feijão, que eu acho que é o que funciona, não inventa moda, mas a Inter não tem sido tão boa assim fora de casa. Só que os primeiros tempos da Inter fora de casa são melhores que o segundo. Então, se a Inter estiver empurrando a Sampdoria para trás, obviamente a gente poderia até trabalhar nesse back Inter. Só que muito cuidado, porque, cara, a Sampdoria tem história, tem uma torcida muito fanática, mas vive um mau momento. Não dá para saber se é treinador, se tem algum motim ali, mas dentro de casa a situação é horrorosa. Por isso eu acho sim que a Sampdoria provavelmente perderá esse jogo. Se você é Panther, eu prefiro trabalhar essa vitória da Inter nos 90 minutos do que propriamente buscar essa vitória no HT. Ah, Theo, mas a Sampdoria não venceu nenhum HT, a Sampdoria tomou 8 gols, não marcou nenhum, e a Sampdoria tem 80% de derrota no primeiro tempo. Sim, e a Inter joga melhor no primeiro tempo. E a Sampdoria tem 80% de derrota no primeiro tempo. Sim, e a Inter também joga melhor no primeiro tempo. Só que, cara, eu não consigo confiar na Inter ainda fora de casa, não virou a chavinha. Então eu prefiro trabalhar com essa vitória nos 90 minutos. Para a Inter conseguir tomar um gol aqui e ter que virar o jogo é 2 palitos. Então eu prefiro trabalhar com essa vitória nos 90 minutos. E acho que a odd é por aí, é justa, tá? Pelo que a Sampdoria vem apresentando. Essa odd da Inter ela foi puxada para baixo não porque a Inter é melhor, vem jogando tão bem, mas é porque a Sampdoria realmente está muito mal. Em relação ao mercado de gols, os jogos da Inter fora de casa, se a gente buscar aqui, foi 2-1 com a Cremonese, tem tomado gol. Tomou gol do Monza, então vem tomando gol de equipes mais fracas. Não duvido que a Inter consiga a proeza de tomar um gol da Sampdoria que só marcou 2. Não duvido mesmo. Mas a Sampdoria, perdeu para o Udinese, perdeu para o Napoli, perdeu para o Lecce, perdeu para a Fiorentina. O Napoli, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de uma equipe que está melhor que a Inter. 2 gols. Então não adianta a gente olhar para a Sampdoria e falar assim, o time está tão mal que a Inter vai enfiar uma goleada. Só que a Inter não vem produzindo tanto. O under 3,5 saiu nas últimas 7 das 10 da Inter. Então não dá pra gente olhar só pro lado da Sampdoria e achar que a Inter vai enfiar aqui 200 gols. O que eu gosto de pensar nesse jogo? Over HT. Pelo menos um gol no primeiro tempo, porque é onde a Inter joga melhor e é onde eu tenho mais gols sofridos pela Sampdoria. Gosto demais de pensar nesse over HT. Agora, nos 90 minutos, eu trabalharia com uma situação de no máximo 2 gols, porque por mais que a Sampdoria esteja numa fase ruim, o under 3,5 entrou em 9 das últimas 10 partidas que ela fez e o ambas marcam não em 8, porque é uma equipe que não tem conseguido reagir. Então, imaginando que a Inter não marca tanto e dando ali 2 gols de vantagem para a Inter e não vendo a Sampdoria marcar, eu acho que um cenário de 2 gols é o suficiente e eu olharia sim para esses gols, assim, pelo menos no HT. Acho bem provável que a Inter vence esse jogo por aqui. Às 17 horas na Premier League, nós temos o Liverpool enfrentando o Everton. Uma das grandes dificuldades para mim esse ano é confiar na equipe do Liverpool. Inclusive, eu tenho deixado muito mais o Liverpool lá na parte de jogos extras do que subido ele aqui para fazer como jogos principais. Mas hoje, como é um jogo isolado, o Liverpool pega um Everton que vem de uma vitória contra o líder da competição por 1-0, mas foi a primeira vitória em 10 jogos. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derrotas, um empate contra o City e essa vitória contra o Arsenal. Então, fora de casa, a gente vê um Everton muito fraco. E a gente pega um Liverpool que não vem vencendo, mas também não vem perdendo. Então, eu acho que dá para ter esse voto de confiança no Liverpool. Não é uma temporada excepcional? Longe disso. O Liverpool não pega nem vaga nas competições europeias. Mas eu acho que dá para tentar confiar nesse Liverpool hoje. A não sei o que você acha. Dentro de casa, uma derrota apenas. É difícil jogar em Anfield, né? Com certeza. 6 vitórias em 10 jogos. Como visitante, o Everton tem uma vitória apenas. As últimas vezes que eles se enfrentaram, ali em Anfield, 2-0 Everton e 2-0 Liverpool. E 2-0 Liverpool, ou seja, confronto parelho, tá? E nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Liverpool e uma vitória do time do Everton. Utilizando o PDF de apoio, o Liverpool sai na frente com mais frequência, falhou menos em marcar e sofre gol com menos frequência. A discrepância ofensiva, por mais que o Liverpool esteja sofrendo com lesões de vários jogadores, principalmente o Luiz Dias e o Diogo Jota também, que
pode ser dúvida, o Firmino também é dúvida. Então a gente tem aqui o Darwin Núñez como uma grande expectativa de gols, além, obviamente, do Mohamed Salah. Mesmo assim, o Liverpool tem produzido bastante gol. O Everton marca pouquíssimo, 6 gols em 10 jogos é um ataque pífio, mas o Liverpool vem sofrendo gol com alguma frequência, né? Quase que uma média de um gol por jogo. Já o Everton, por mais que esteja sofrendo 14 gols, bem mais que o Liverpool, não é tantos gols em relação ao número de jogos que ele fez. Tá? O Liverpool dentro de casa no primeiro tempo não tem números assombrosos, inclusive é quase o mesmo número de derrota que de vitória, mas marca mais gols do que toma. O Everton perde 50% das primeiras etapas, venceu apenas 20, pouquíssimos gols marcados. Acho que é aqui que a gente pode buscar talvez essa superioridade do Liverpool. No segundo tempo, a gente tem um Liverpool que aumenta um pouco o número de vitória, reduz um pouco o número de derrota, reduz também o número de gols sofridos, ou seja, tem ali uma chamada do Klopp, né? Os caras melhoram um pouco. O Everton faz praticamente uma manutenção de vitória e derrota, né? Reduz um pouquinho o número de derrota e passa a marcar um pouco mais de gols. De maneira geral, a gente tem sim uma superioridade do Liverpool que justifica essa cotação de 1,50, muito mais também pela dificuldade que o Everton vem enfrentando, tá? Mas não é um jogo fácil. Na minha opinião, não é um jogo tranquilo. Se você é trader, eu viria para esse jogo assim como eu, para tentar buscar um layer para a equipe em campo no Everton, nos momentos de superioridade do Liverpool, principalmente se o Liverpool estiver conseguindo emplacar aquela marcação-pressão que não deixa o adversário respirar, que o Klopp tanto gosta. Tá? Recuperação pós-perda, de preferência desse jeito para a gente trabalhar esse lay ao Everton. Se você é Panther, eu gosto de pensar nessa vitória do Liverpool, passou da hora do Liverpool começar a dar uma resposta, começar a subir na tabela, então eu gosto de pensar nessa vitória do Liverpool. Se você quiser tentar pegar essa odd um pouco mais alta, seria até mais interessante pela quantidade de gols que o Liverpool vem sofrendo. 8 partidas em 10 que ele conseguiu conceder gols e concedeu 2 ou mais em 6. Então já deu para ver que olhar para gols no HT por aqui, 8 de 10 e 9 de 10 e um over 1,5, né? Uma situação para pelo menos 2 gols é interessante, mas eu gosto mesmo nesse jogo especificamente de pensar no over 2,5. Então eu olharia para over HT, pelo menos um gol no primeiro tempo, e olharia para um jogo para pelo menos 3 gols por aqui, porque é sim um Everton que consegue punir o Liverpool em alguns momentos e é um Liverpool também que pode produzir gols por aqui. Então, ao invés de trabalhar só com cenário de 2 gols, eu acho que é um jogo cabível para se trabalhar pelo menos 3 gols por aqui. Nos jogos para gols e nos jogos extras dessa segunda-feira, nós temos um jogo só para gols, que eu não tinha citado lá em cima, o Vitória de Colônia contra o Rot-Weiss Essen. Não são equipes que estão se destacando tanto na terceira divisão da Alemanha, mas são equipes com ataques e defesas bem vazadas, que pode ser interessante a gente ficar de olho em pelo menos 2 gols por aqui, uma possibilidade de ambas marcam. Esse Rot-Weiss Essen é um time bem traiçoeiro, então pode ser um jogo sim interessante para ficar de olho em gols, que está fora dessas opções que eu tinha colocado aqui. Nos jogos extras nós temos o PAOK contra o Asteras Tripolis. Eu não coloquei o PAOK lá em cima porque o Asteras é um time fortíssimo, que vai provavelmente complicar a vida do PAOK. O Asteras tem apenas uma derrota em 10 jogos e tomou 3 gols em 10 partidas. Então não vai ser fácil para o PAOK, que não é um visitante assim tão forte, enfrentar essa equipe. Mas se você quiser vir para trabalhar um lay para a equipe em campo, pode ser interessante. O Zamalek no Egito já viu o Al-Ahly abrir uma discrepância de pontos absurda, nem é o segundo colocado, nem o terceiro, está em sexto, não está com um desempenho tão bom fora de casa. Os últimos jogos do Zamalek fora de casa, nenhuma vitória, então eu nem coloquei ali como opção, mas se você quiser assistir, pode ser uma oportunidade. Verona e Salernitana, jogo de 2 times que não se encontraram esse ano ainda, disputando contra rebaixamento. Acho até que a sorte do Verona está muito baixa pelo que vem desempenhando, 3 vitórias em 11 jogos é horrível, a Salernitana tem 2 vitórias em 10 jogos, acho que é um jogo muito mais para o Verona poder se complicar propriamente do que um jogo fácil para o Verona vencer. Tá? Então toma cuidado. Espanhol e Real Sociedad. O Espanhol dentro de casa tem tido bastante dificuldade por aqui, como mandante apenas 2 vitórias, e como visitante a Real Sociedad é um excelente time. É difícil marcar gol na Sociedad e vai ser muito difícil para o Espanhol, apesar de toda a pressão que a equipe do Espanhol consegue impor com a sua torcida. Eu acho que é um bom jogo para tentar ficar de olho nesse lei, a pior equipe em campo no Espanhol. E às 8 horas nós temos clássico, né? Entre Cruzeiro e Galo, que a gente nem tem cotação por aqui, deve ser uma odd bem parelha. E é um bom jogo para você ficar de olho, para já se preparar. A gente vai ter Cruzeiro e Galo aí na Série A do Brasileirão e dá para a gente já começar a ter noção do que essas duas equipes vão começar a apresentar. O Cruzeiro agora está com um patrocínio master da minha parceira aqui do canal, a Betfair, e vai enfrentar o Galo, que vem se destacando já
no Mineiro. Inclusive o Galo já tá aqui, se eu não me engano, na liderança do seu grupo com 4 vitórias em 4 jogos. O Hulk tá jogando muito, então provavelmente vai ser um jogo muito bom de se assistir. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela companhia, fica com Deus e até terça-feira.